Oi, gente, Roberto Hirubiscar aqui. Em 1988, essa canção aqui estourou nas rádios brasileiras devido a uma trilha sonora de novela da Rede Globo. Uma balada ao piano, né, com tons gospel, esse baixo que não aguenta ficar dentro da canção. Olhar as coisas em retrospecto é tão legal que você consegue compor histórias, assim, vocês já vão entender porque que eu falei que o baixo não aguentava ficar na canção. Claro que isso então virou um grande tema de casais de namorado, de amor, né? Só que essa canção aqui, na verdade, fala sobre especulação imobiliária. Os House Martins estavam muito mais afim de falar sobre política do que sobre amor. O Paul Hitton odiava escrever canções de amor, segundo Norman Cook, o baixista. E essa canção recebeu o apelido de Melô do Papel. Quer ver? Papel, por causa do refrão. Só que quando essa canção foi sucesso aqui no Brasil, em 88, essa banda já não existia mais, tá? Os House Martins, uma banda de guitar pop, pelo menos no começo era de guitar pop, criada em 1984, na cidade de Hull, uma cidade litorânea lá na Inglaterra, que tem uns 200 e poucos mil habitantes, da qual também saiu o Everything But The Girl. Lá tem uma universidade importante, um time de futebol importante. Tanto é que o primeiro álbum dos House Martins chamou-se Londres Zero, London O, Hull 4, Londres Zero, Hull 4, porque os House Martins sempre foram um quarteto, embora a formação sempre tenha sido muito mutante, imutável. Eles temperavam muito as canções com coisa gospel e de soul music. Então eles, especialmente nesse segundo álbum aqui, que eu escuto no Spotify, que saiu em 87, tem seção de metais, coro infantil. Olha como os vocais são soulful, como ele diz, né? Cheios de alma, cheios de soul. Então eles não eram uma banda só de guitar pop. E as letras eram mega políticas. O título desse segundo álbum aqui, que saiu em 87, The People Who Grinned Themselves to Death. As pessoas que sorriram até a morte. Só que quando se coloca esse pronome reflexivo aqui, depois do grinned, dá uma ideia de que elas se sorriram até a morte. Queria chegar aqui para vocês perceberem, quem não conhecia a banda, como o negócio é soul. A letra da canção título, por exemplo, é sobre alienação, né? As pessoas ficavam sorrindo o tempo todo e mesmo que as crianças estivessem passando fome, tudo que elas comentavam era como a rainha era adorável. Eles eram anti-monarquia, anti-Margaret Thatcher. Era uma mistura de sarcasmo, as letras. Sarcasmo com socialismo. O primeiro álbum, a gente está falando em época que era o vinil, né? Na capa de trás tinha uma mensagem assim: Take Jesus, take Marx, take hope. Algo como aceite, pegue Jesus, aceite Marx e aceite a esperança. Então, as letras eram bem políticas, mesmo quando não pareciam ser. E eles adotaram um visual assim
de homem comum britânico. E o sarcasmo, a ironia, a acidez estão muito ligadas a um certo estereótipo, né? Uma certa figura nacional do cidadão britânico, até alguns anos pelo menos. Então eles eram os garotos de aparência comum operária de Hull, que cantavam contra Margaret Thatcher, contra a rainha, mas com melodias simples e ultra eficazes. O primeiro sucesso que os House Martins tiveram, na verdade, o único, na verdade, que alcançou o primeiro lugar, não o primeiro sucesso, perdão. O único single deles que alcançou o primeiro lugar nas paradas foi uma releitura de uma canção dos anos 70 chamada Caravan of Love, a capela, o single. E esse single traz 3 ou 4 canções gospel. Eles cantavam coisas gospel nos shows. Eu conheci a banda não através do Melo do Papel, na verdade. Eu conheci através de Me and the Farmer, quando eu passava algumas férias em São Paulo, em 1987, 88, e a 89 FM não parava de tocar essa canção. Farmer Took. Parece que é um guitar pop totalmente feel good, né, para se sentir bem. Só que o pessoal do agro aqui no Brasil não gostaria da letra se eles fossem relevantes ainda, né? Porque dá uma é sobre um fazendeiro, sobre trabalho escravo em fazenda, sobre Jesus não gostar do fazendeiro porque ele explora os funcionários, enfim. Five Get Over Excited. Isso aqui foi uns grandes... Me and the Farmer e Five Get Over Excited foram os singles que fizeram mais sucesso na Inglaterra, tá? Lá o Melo do Papel não fez tanto sucesso porque não foi trilha de novela da Globo lá. Então tá falando de posters de James Dean na parede, falando de Camden Town, de pessoas da Escandinávia que querem caras em Londres. Só que, no fundo, o Dave Hemingway, I met for Scandinavia, I want a guy in the London area. Os vocais aqui nesse álbum foram divididos pelo Paul Heaton e pelo Dave Hemingway, que era o baterista. Atrás, ele fica falando de acidentes que mataram 5 pessoas, de gente que foi envenenada enquanto comia. E o verso final da canção, a estrofe final da canção, fala de uma figura feminina conservadora que fazia sempre as mesmas caras de consternação forçada nas tragédias. Não dá para quem lembra do contexto político da época, tá falando da Thatcher, né? Só que assim, tirando tudo isso, Camden Town, terra da Amy Winehouse, tem uma estátua dela lá em Camden Town. Camden Town é um bairro bem legal em Londres, para passear, comer. Mesmo descontando, ou se a gente não entende as letras, o som deles dá para curtir muito em termos de quem gosta de coisa guitarrada, guitar pop. Aqui é Johannesburg. Imaginar que quando a gente falava em Johannesburgo nos anos 80, não dava para não deixar de lembrar do apartheid na África do Sul. Aqui tem um tom até meio bossa nova. Teve uma época em que o pessoal falava, na época, né, que eles estavam na cola dos Smiths. Não é bem assim, não. Aqui tem até Bow Down, eu amo Bow Down. Na época eu falava que parecia coisa do Roberto Carlos. Ainda acho que parece, não sei porquê. Father, I think I'd rather. O cara que tá com medo de crescer. With you for another year. Falando que ele queria, falando pro pai e pra mãe que ele queria ficar na casa mais um ano, porque os prédios muito altos fazem com que ele pareça baixinho demais. Aqui que tem um coro de crianças.
E eles cantam com sotaque puramente britânico mesmo. Não se importam muito, não se importavam muito em fazer álbum para americano gostar. Ah, não dá. Bom, aqui tem o naipe de metais, o coro infantil vocês ouçam em algum lugar aí. Ouça no Spotify ou na sua plataforma favorita, caso você não conheça os House Martins. Só que assim, os 3, 4 anos que a banda durou, produziram esses dois álbuns, um outro álbum de raridades, um álbum ao vivo que saiu já em 2000 e pouco. Só que havia duas personalidades com gostos muito díspares no House Martins. O vocalista, Paul Heaton, junto com o baterista, que faz alguns vocais nesse álbum, Dave Hemingway. Voltamos a Melô do Papel. Eles queriam fazer um pop mais com timbres de jazz, soul. O baixista, lembra que quando eu comecei o vídeo eu falei que esse baixo parecia não se conter nessa canção, que ia explodir, que ia sair? O baixista era o Norman Cook, que estava muito mais interessado em dance music, acid house. Aí eles desfizeram a banda amigavelmente. O Paul Heaton e o Dave Hemingway fundaram o Beautiful South, que seguiu na toada dos House Martins, só que radicalizando mais no escracho político das letras e na sonoridade mais jazz sofisticada, assim. Fizeram bastante sucesso na Inglaterra, começo dos anos 90, o Beautiful South. E o Norman Cook virou o Fatboy Slim. Antes disso ele criou um grupo que se chamou Beats International, aí sempre envolvido com dub, com dance music. Aí ele criou o Pizza Man, e depois ele adotou o nome de Fatboy Slim, o garoto gordo elegante, o garoto gordo magro, que virou assim DJ, guru de dance music durante alguns anos. Até hoje o Norman Cook solta mixtapes. Em setembro de 2022 ele soltou um, inclusive com um remix de um funk brasileiro. Mas os House Martins, que eu acho sempre subestimados, tiveram seus momentos de glória entre 85 e 87. E aqui no Brasil marcaram uma geração em termos de música romântica, né? Então, para quem não conhecia, relembrar, saber um pouco da história da banda e tal. E para quem não conhecia, pesquisar sobre. Uma delícia. Tchau.